2 horas depois do almoço de domingo, meu próprio filho declarou na frente de toda a família reunida na sala: "A partir de hoje, mãe, vou vender suas propriedades e administrar o dinheiro. Já assinei procuração. A senhora não precisa de nada, só de uma cama de hospital para esperar." Eu não disse uma palavra, mas na manhã seguinte, ele descobriu que todas as procurações haviam sido anuladas há 3 meses por um juiz, que seus documentos eram inúteis como papel higiênico usado e que a conta bancária que ele pensava estar cheia tinha exatamente R$ 1,50. O resto estava protegido em um trust irrevogável que eu mesma havia criado com meu advogado, e meu filho acabara de cometer um crime federal ao tentar usar procuração fraudulenta. Mas deixa eu contar desde o começo, porque essa história precisa ser ouvida. Meu nome é Helena Rodrigues da Silva, tenho 73 anos e durante 5 décadas construí um patrimônio de R$ 8,5 milhões trabalhando como empresária do ramo de confecções. Comecei com uma máquina de costura Singer, herdada da minha mãe, em 1972, costurando uniformes escolares na garagem de casa. 50 anos depois, eu tinha 4 lojas próprias, 3 imóveis comerciais alugados, 2 apartamentos, a casa onde moro avaliada em R$ 1,2 milhão e investimentos que geravam R$ 28 mil mensais de renda passiva. Tudo conquistado com minhas próprias mãos calejadas, sem herança, sem marido rico, sem golpe de sorte, só trabalho, sacrifício e inteligência. Meu filho Ricardo tem 45 anos. Eu o criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou quando Ricardo tinha apenas 2 anos. Paguei escola particular, faculdade de administração em Universidade Federal, curso de inglês, intercâmbio de 6 meses no Canadá, que custou R$ 80 mil, carro zero quando se formou, entrada do apartamento dele quando casou. Calculei uma vez, investi mais de R$ 1,5 milhão na vida dele. Achei que estava formando um homem de caráter. Me enganei feio. O problema começou há 1 ano, quando Ricardo perdeu o emprego de gerente comercial, que pagava R$ 15 mil por mês. A empresa onde ele trabalhava há 12 anos faliu. Ele tinha R$ 53 mil de reserva. Achou que duraria até encontrar algo novo. Não durou nem 5 meses. A esposa dele, Mariana, ficou grávida do 3º filho justamente nessa época. As contas começaram a apertar. O orgulho dele não deixava aceitar empregos abaixo do nível dele, como ele mesmo dizia. Ficava em casa mandando currículos e reclamando que o mercado estava saturado, que tinha gente mais nova competindo, que as empresas não valorizavam experiência. Eu ofereci ajuda logo no começo. Paguei 3 mensalidades do apartamento dele, R$ 10 mil cada. Dei dinheiro para o mercado, para as crianças, para médico. No total, foram R$ 140 mil em 8 meses. Mas eu comecei a notar uma mudança no olhar do Ricardo. Ele não agradecia mais. Chegava na minha casa, pegava o dinheiro e ia embora sem conversar. Quando eu sugeria que ele aceitasse um emprego temporário enquanto procurava algo melhor, ele explodia. "A senhora não entende o mercado atual, mãe. Não é tão simples." Quando eu falava que meu dinheiro também não era infinito, que eu era aposentada e precisava do meu patrimônio protegido, ele revirava os olhos. Aquele domingo fatídico foi dia 28 de outubro. Eu tinha convidado toda a família para almoçar. Ricardo, Mariana, meus 3 netos, minha irmã Vera, meu sobrinho Marcos. Fiz um lombo ao molho madeira que Ricardo sempre amou. Farofa completa, arroz à grega, saladas variadas. A mesa estava bonita. Tinha gasto a manhã inteira preparando tudo com carinho. Pensei que seria um dia agradável. Como eu estava enganada. Durante o almoço, Ricardo ficou quieto, comeu pouco. Olhava para mim de um jeito estranho, como se estivesse calculando algo. Mariana também estava estranha, sussurrava coisas no ouvido dele. Meus netos, lindos de 8, 6 e 3 anos, brincavam felizes sem notar a tensão no ar. Minha irmã Vera comentou que eu estava com ótima aparência, que minha pele estava viçosa, que eu parecia 10 anos mais nova. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem de 15 dias para a Bahia. Estava bronzeada e descansada. Ricardo bufou quando ouviu isso. Literalmente bufou, como se minha boa aparência o incomodasse. Depois do almoço, quando todos estavam na sala tomando café e comendo brigadeiro gourmet que eu tinha encomendado especialmente, Ricardo se levantou. Tinha uma pasta de documentos na mão. Meu coração apertou. Ele abriu a pasta, tirou alguns papéis grampeados e começou a falar. A sala inteira ficou em silêncio. "Mãe, eu e Mariana conversamos muito nos últimos meses. A senhora está ficando velha, tem 73 anos, pode ter um derrame, um infarto, demência,
qualquer coisa. A gente precisa proteger o patrimônio da família. Ele falava devagar, como se estivesse explicando matemática básica para uma criança. Minha irmã Vera franziu a testa. Meu sobrinho Marcos parou com o brigadeiro na metade do caminho para a boca. Então eu fui atrás, pesquisei e consegui uma procuração pública. Já está assinada e reconhecida em cartório. A partir de agora, eu vou administrar todas as suas propriedades, suas contas, seus investimentos. A senhora não precisa se preocupar com nada. Só precisa viver tranquila, descansar, aproveitar a velhice. Vou vender as lojas, os imóveis, colocar tudo em investimentos mais seguros e te dar uma mesada mensal de R$ 5.000. É mais do que suficiente para suas necessidades. O silêncio na sala era denso como neblina. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada no meu rosto. Minhas mãos começaram a tremer. Não de medo, mas de uma mistura de raiva e decepção tão profunda que doía fisicamente no peito. R$ 5.000 de mesada. Do dinheiro que eu ganhei. Das propriedades que eu construí. Ele ia vender tudo que eu levei 50 anos para conquistar e me dar R$ 5.000 por mês como se fosse um favor. Ricardo, minha irmã Vera começou a falar, mas ele a cortou. Tia Vera, com todo respeito, isso é entre mim e minha mãe. É pela segurança dela. Ele olhou para mim com aquela expressão de quem acha que está fazendo caridade. Mãe, a senhora concorda, né? É o melhor para todo mundo. A senhora já trabalhou demais na vida, merece descansar. Minha garganta estava seca. Olhei para Mariana. Ela desviou o olhar. Sabia de tudo. Tinha planejado junto. Olhei para meus netinhos, inocentes, brincando com uns carrinhos no tapete. Olhei para minha irmã, que estava pálida. Olhei para Ricardo, meu filho único, que eu criei com tanto sacrifício, e vi um estranho. E se eu disser não? Minha voz saiu baixa, mas firme. Ricardo deu um sorriso condescendente que me revirou o estômago. Mãe, a senhora não precisa dizer sim nem não. A procuração já está válida. Já passei no banco, já informei os inquilinos dos seus imóveis comerciais. Segunda-feira de manhã eu vou começar o processo de venda das lojas. Já tenho interessados. É para o bem da senhora. A senhora vai entender depois. Foi nesse momento que ele falou a frase que eu nunca vou esquecer, aquela que mencionei no começo. A partir de hoje, mãe, vou vender suas propriedades e administrar o dinheiro. Já assinei procuração. A senhora não precisa de nada, só de uma cama de hospital para esperar. Cama de hospital para esperar. Esperar o quê? Esperar morrer? Esperar ele gastar todo o meu patrimônio? Esperar virar um vegetal que ele podia controlar? As palavras ecoaram na minha cabeça como tiros. Mariana colocou a mão no ombro dele, como aprovando. Minha irmã Vera se levantou indignada. Começou a gritar com ele, chamando-o de ingrato, de abutre. Meu sobrinho Marcos tentou acalmar todo mundo. Os netos começaram a chorar com o barulho. Eu continuei sentada. Não disse uma palavra. Não gritei, não chorei, não implorei. Apenas olhei para meu filho com uma clareza cristalina. Ele não era mais meu filho. Era um estranho perigoso que queria me roubar. E eu tinha que agir. Eles foram embora meia hora depois. Ricardo saiu com aquele sorriso de vitória, a pasta de documentos debaixo do braço, como um general que acabara de conquistar território inimigo. Mariana nem se despediu de mim. Pegou as crianças e saiu apressada. Minha irmã Vera ficou comigo, me abraçou forte, disse que ia me ajudar, que a gente ia reverter isso. Mas eu disse para ela ir para casa, que eu precisava ficar sozinha. Ela foi, relutante. Quando fechei a porta, fiquei em pé na sala vazia, olhando para a mesa ainda cheia de louça suja, restos de comida, guardanapos amassados. O cheiro do lombo ainda pairava no ar. Tinha preparado tudo com tanto carinho, tudo em vão. Senti um peso enorme no peito, uma tristeza ancestral, daquelas que fazem você questionar tudo que viveu, todas as escolhas que fez. Será que errei na criação dele? Será que dei demais? Será que deveria ter sido mais dura? Mais exigente? As perguntas martelavam na minha cabeça, mas junto com a tristeza tinha outra coisa crescendo. Raiva. Uma raiva fria, calculada, do tipo que não explode, mas que congela e endurece. Meu filho tinha cometido um erro fatal. Ele me subestimou. Achou que por eu ter 73 anos, ser mulher, ser só uma costureira que deu sorte, eu seria fraca, manipulável, ingênua. Ele esqueceu quem me ensinou a lutar. Ele esqueceu que eu sobrevivi à ditadura militar costurando em silêncio, que eu enfrentei machismo em 5 décadas de empreendedorismo, que eu fui casada com um homem violento e consegui me libertar, que eu criei um filho sozinha enquanto construía um império de confecções em um mercado dominado por homens.
Ele esqueceu que eu não era fraca, era estratégica. E a maior estratégia da minha vida eu tinha executado exatamente 3 meses atrás, em julho. Mas isso ele ainda não sabia. Se você já passou por algo parecido na sua família, se já sentiu a dor de ser traída por quem você mais amou, deixe um comentário aqui embaixo compartilhando sua história. A gente precisa falar sobre isso, porque essas situações são mais comuns do que imaginamos. E se você está vivendo algo assim agora, fica até o final, porque o que eu fiz pode te inspirar a proteger o que é seu. Vamos juntos nessa. Naquela noite de domingo, não consegui dormir. Fiquei deitada na minha cama king size, olhando para o teto, repassando a cena na minha cabeça. A cara de pau do Ricardo, a frieza da Mariana, a procuração que ele tinha em mãos. Meu coração batia acelerado. Levantei às 3 da manhã, fui para a cozinha, fiz um chá de camomila, sentei à mesa e comecei a pensar. Tecnicamente, se a procuração dele fosse válida, ele poderia sim começar a movimentar minhas coisas, mas eu sabia que não era, porque há 3 meses, quando comecei a notar os olhares estranhos dele, os comentários sobre proteger o patrimônio, as perguntas invasivas sobre quanto eu tinha em cada conta, eu tinha tomado medidas drásticas. Deixa eu voltar no tempo para explicar direito o que aconteceu em julho. Era dia 12 de julho, uma quinta-feira chuvosa. Eu tinha ido ao banco para resolver um problema com um boleto que não estava sendo gerado corretamente. Na fila, escutei sem querer uma conversa entre 2 mulheres atrás de mim. Uma delas, de uns 60 anos, chorava baixinho. A outra, mais nova, provavelmente filha, consolava. A mais velha dizia entre soluços: ele pegou tudo, falsificou minha assinatura na procuração e esvaziou minha conta. 50 anos de economia. Sumiu. Meu sangue gelou. Virei discretamente para olhar. A mulher mais velha tinha o rosto inchado de tanto chorar. Segurava um papel amassado na mão. A filha explicava para a gerente que o filho mais velho da mãe tinha conseguido fazer uma procuração falsa e tinha roubado todo o dinheiro dela. A gerente, com aquela cara de poucos amigos que funcionário de banco tem, dizia que não poderia fazer nada sem ordem judicial, que a procuração estava nos conformes do sistema deles. Aquilo me impactou como um soco no estômago. Não consegui parar de pensar naquela mulher o dia inteiro. Cheguei em casa perturbada. E aí comecei a reparar em coisas. Ricardo tinha começado a vir mais na minha casa, sempre com desculpas. Buscar uma ferramenta, pegar umas roupas velhas dele que estavam no sótão, trazer os netos para me visitar. Mas ele sempre ficava bisbilhotando, sempre fazia perguntas. Mãe, a senhora já pensou em fazer um testamento? Mãe, quem é seu advogado? Mãe, essas contas em banco pequeno não são seguras. A senhora deveria centralizar tudo em um banco só. Mãe, esses imóveis alugados dão muito trabalho. Já pensou em vender e colocar o dinheiro em tesouro direto? Pensei que ele estava sendo prestativo. Que filho amoroso, preocupado com a mãe. Certo? Errado. Ele estava mapeando o meu patrimônio. Estava planejando. Naquela mesma semana de julho, liguei para meu advogado, Dr. Henrique Tavares, 68 anos, um dos melhores advogados especializados em direito sucessório e patrimonial do Estado. Ele me atendia há 15 anos, tinha cuidado de todos os meus contratos, escrituras, tinha me orientado na abertura das lojas, na compra dos imóveis. Confiava nele de olhos fechados. Dr. Henrique, preciso conversar com urgência, algo muito sério. Minha voz tremeu no telefone. Ele me atendeu no mesmo dia, às 4 da tarde. Fui ao escritório dele, um lugar elegante no centro, com estantes de mogno cheias de livros grossos de direito. Contei tudo. A mudança de comportamento do Ricardo, as perguntas invasivas, a história que escutei no banco. Dr. Henrique ficou sério, muito sério. Tirou os óculos, limpou as lentes devagar, colocou de volta, me olhou nos olhos. Dona Helena, a senhora fez bem em vir falar comigo. Casos assim estão se tornando epidêmicos. Filhos que se aproveitam de pais idosos. A lei chama de violência patrimonial contra o idoso. Está no Estatuto do Idoso, artigo 102. É crime, dá de 1 a 4 anos de prisão. Mas prevenir é melhor que remediar. Vamos proteger seu patrimônio de forma que ninguém, nem seu filho, nem ninguém, possa tocar sem sua autorização expressa. Passei 4 horas no escritório dele naquele dia. Ele me explicou várias opções. Podíamos fazer um trust irrevogável, onde eu transferia os bens para uma entidade jurídica que eu mesma controlava, mas que ninguém mais poderia tocar. Podíamos fazer uma escritura pública de revogação preventiva de qualquer procuração registrada em cartório. Podíamos bloquear minha conta principal e abrir uma secundária com limite de movimentação. Podíamos fazer tudo isso junto. Vamos fazer tudo,
eu disse. Quero blindagem total. Dr. Henrique sorriu pela primeira vez naquela tarde. Essa é a Helena guerreira que conheço. Durante as próximas 3 semanas, trabalhamos intensamente. Ele preparou toda a documentação. Eu assinei montanhas de papéis. Criamos a HRS Gestão Patrimonial LTDA, uma empresa onde eu era a única sócia e administradora, mas que tinha um contrato social blindadíssimo, impedindo transferência de cotas sem autorização judicial. Transferimos todos os meus imóveis, investimentos e contas para essa empresa. Juridicamente, eu não era mais proprietária direta de nada. A empresa era. E a empresa tinha cláusulas que impediam qualquer movimentação sem dupla autenticação. Minha digital mais senha de 6 dígitos que só eu sabia. No dia 2 de agosto, fomos ao cartório. Registrei uma escritura pública de revogação preventiva de qualquer procuração que eu tivesse dado ou viesse a dar sem estar acompanhada de 2 testemunhas e do Dr. Henrique pessoalmente. Isso criava uma camada extra de proteção. Mesmo que alguém falsificasse uma procuração minha, ela seria automaticamente inválida perante o cartório. No dia 9 de agosto, fomos ao banco. Esvaziei minha conta principal, que tinha R$213 mil. Deixei R$1,50. Apenas isso. O gerente ficou confuso. Quis saber se tinha acontecido alguma coisa. Estou protegendo meu patrimônio, foi tudo que disse. Transferi tudo para a conta da empresa HRS Gestão Patrimonial em outro banco, com senha que só eu tinha. No dia 15 de agosto, fizemos a última camada de proteção. Dr. Henrique registrou no sistema do Tribunal de Justiça uma notificação extrajudicial informando que qualquer tentativa de usar procuração em meu nome deveria ser comunicada ao escritório dele antes de ser executada. Isso criava um alerta automático. Quando terminamos tudo, no dia 19 de agosto, eu estava exausta, mas tranquila. Meu patrimônio estava trancado a 7 chaves. Ricardo poderia ter qualquer procuração que fosse, não adiantaria nada. Era papel sem valor. Dona Helena, Dr. Henrique disse na nossa última reunião, se seu filho tentar algo, ele vai cometer um crime. Uso de documento falso, estelionato, violência patrimonial contra idoso. São crimes graves. Se ele tentar, me liga imediatamente. Vamos acionar o Ministério Público na hora. Guardei o cartão dele na carteira. Esperava não precisar usar. Ainda tinha uma esperança idiota de que Ricardo não faria nada, que minha paranoia estava exagerada, que ele era meu filho e me amava de verdade. Como eu estava enganada. Voltando àquela noite de domingo, depois do almoço desastroso, eu estava na cozinha às 3 da manhã com meu chá de camomila, repassando mentalmente tudo o que tinha feito. Todas as proteções estavam no lugar. Ricardo ia ter uma surpresa desagradável na segunda-feira de manhã, quando tentasse executar aquela procuração fake dele. Mas eu precisava de provas, precisava de testemunhas do que ele tinha dito. Liguei para minha irmã Vera às 6 da manhã. Ela atendeu sonolenta. Vera, você lembra exatamente o que o Ricardo disse ontem? Helena, são 6 da manhã. Vera, é importante, muito importante. Ela suspirou, esperta como sempre. Lembro sim, que ele ia vender suas propriedades, administrar tudo, que você não precisava de nada, só de uma cama de hospital para esperar. O miserável disse isso na frente de todo mundo. Por quê? Preciso que você escreva tudo o que lembra, todos os detalhes, horário, quem estava presente, exatamente o que foi dito. Pode fazer isso? Posso. Mas o que você está planejando, Helena? Justiça. Liguei em seguida para meu sobrinho Marcos. Pedi a mesma coisa. Ele ficou confuso, mas concordou. 2 testemunhas documentando tudo. Seria útil. Segunda-feira de manhã, 7h30, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Senhora Helena Rodrigues da Silva? Uma voz feminina, profissional. Sim, sou eu. Aqui é Carla, gerente do Banco Interlar, Agência Centro. Recebi aqui um senhor que se identifica como seu filho, Ricardo Silva, com uma procuração pública. Ele está solicitando acesso aos extratos da sua conta e quer fazer uma transferência de R$200 mil, mas nossa central de segurança bloqueou a operação porque tem uma notificação judicial registrada em seu nome. A senhora autorizou essa procuração? Meu coração disparou. Ele estava lá, estava tentando. Não autorizei. Essa procuração é falsa ou foi obtida de forma fraudulenta. Por favor, não libere nada. Perfeitamente, senhora. Vou informar ao cliente que a operação não pode ser realizada. Recomendo que a senhora procure a polícia. Vou fazer isso. E, por favor, me mande por e-mail uma cópia do registro dessa tentativa de movimentação. Vai ser importante. Sim, senhora. Mais alguma coisa? Sim.
Quando ele sair, pode me ligar de novo? Posso sim. Desliguei. Minhas mãos tremiam, não de medo, de adrenalina pura. Ele tinha caído na armadilha. Tinha tentado executar a procuração fraudulenta. Tinha se incriminado. 15 minutos depois, Carla ligou de novo. Senhora Helena, seu filho saiu. Estava muito nervoso. Disse que ia resolver isso judicialmente. Gritou bastante. Chamou segurança. Obrigada, Carla. Mande aquele e-mail, por favor. Já enviei. Liguei para Dr. Henrique. Ele tentou. No banco, agora mesmo. Perfeito. Vou preparar a notícia-crime. Vamos registrar no Ministério Público hoje mesmo. Isso é tentativa de estelionato, uso de documento falso e violência patrimonial. Sua presença vai ser necessária. Estarei aí em 1 hora. Me arrumei rápido, calcei minha melhor roupa social, um tailleur azul marinho que usava em reuniões importantes, passei batom vermelho, penteei o cabelo, calcei sapato de salto baixo. Precisava estar apresentável para o Ministério Público. Peguei minha bolsa, conferi os documentos que Dr. Henrique tinha pedido que eu sempre carregasse. Cópia da escritura de revogação, cópia do contrato social da HHRS Gestão Patrimonial, minha identidade, comprovante de residência. Às 9h15, estava no escritório do Dr. Henrique. Ele já tinha tudo preparado. Uma pasta grossa com documentos, e-mails impressos, protocolos. Fomos juntos ao Ministério Público Estadual, setor de crimes contra idosos. A promotora que nos atendeu se chamava Doutora Fernanda Luz, uma mulher de uns 50 anos, cabelos curtos, olhar afiado. Ela ouviu tudo com atenção, pegou todos os documentos, examinou um por um, fez perguntas diretas, sem rodeios. A senhora tem certeza que não assinou nenhuma procuração para seu filho recentemente? Absoluta. A última procuração que dei a ele foi em 2019, há 5 anos, para ele buscar um documento na prefeitura para mim enquanto eu estava viajando. E aquela procuração era específica, só para aquele ato, e já está vencida há anos. E a senhora tem a escritura de revogação preventiva registrada? Tenho. Está aqui. Dr. Henrique mostrou o documento. Doutora Fernanda assentiu. Isso é bem sério. Se ele obteve essa procuração através de falsificação ou coação, estamos falando de vários crimes. Vou instaurar inquérito imediatamente. Vou precisar que a senhora formalize a denúncia por escrito e assine. Passei a manhã inteira lá. Escrevi tudo, desde quando comecei a suspeitar, o que fiz em julho, o almoço de domingo, o que Ricardo disse, as testemunhas presentes, a tentativa dele no banco naquela manhã. Anexamos os e-mails do banco, os protocolos, as escrituras, tudo. Quando saí de lá ao meio-dia, eu tinha um protocolo de denúncia criminal contra meu próprio filho. Meu coração estava pesado, mas minha consciência estava limpa. Eu não estava fazendo isso por vingança, estava fazendo por justiça e para proteger outras mães que poderiam passar pelo mesmo. Cheguei em casa exausta. Mal tinha almoçado, só tinha tomado um café no escritório do Dr. Henrique. Esquentei uma marmita que tinha no freezer, arroz com frango. Comi mecanicamente, sem sentir o gosto. Fui pro quarto, me deitei, fechei os olhos. E aí, pela primeira vez desde domingo, chorei. Chorei por tudo. Pelo filho que perdi, pela família que se desintegrou, pela traição, pela solidão de ter que lutar sozinha. De novo, sempre sozinha. Mas as lágrimas também limparam alguma coisa dentro de mim. Quando parei de chorar, 1 hora depois, senti uma clareza, uma força. Eu ia superar isso, porque eu sempre superei tudo. Na terça-feira de manhã, meu telefone explodiu. Ricardo ligou 17 vezes seguidas. Não atendi. Mandou 38 mensagens no WhatsApp. Mensagens furiosas primeiro. Mãe, o que você fez? Cancelou tudo? Você está louca? Depois, mensagens manipuladoras. Mãe, eu só estava tentando te proteger. Você não entende. Depois, mensagens de vitimização. Estou desesperado, mãe. Sem emprego, sem dinheiro. Você vai deixar seus netos passarem fome? Não respondi nenhuma. Mariana também mandou mensagem. Uma mensagem longa, chorosa, dizendo que eu estava sendo egoísta, que família ajuda família, que eu era rica e eles estavam passando necessidade, que Deus ia me julgar por negar ajuda ao meu próprio sangue. Bloqueei ela também. Na quarta-feira, recebi a visita da Polícia Civil. 2 investigadores, homem e mulher, vieram coletar meu depoimento formal. Contei tudo de novo. Eles gravaram, fotografaram documentos, foram embora dizendo que iriam intimar Ricardo para prestar esclarecimentos. Na quinta-feira, Dr. Henrique me ligou.
Dona Helena, seu filho foi intimado hoje. Vai ter que comparecer à delegacia segunda-feira que vem. Descobrimos mais uma coisa. A procuração que ele tem realmente foi feita em cartório, mas com data retroativa falsa. Ele declarou que foi feita em maio, mas os registros do cartório mostram que o documento só foi protocolado em outubro, 2 dias antes do almoço na sua casa. E tem mais. A assinatura que consta como sendo sua foi periciada. Não bate com sua assinatura verdadeira. É falsificação grosseira. Meu estômago revirou. Ele tinha falsificado minha assinatura. Tinha mentido sobre a data. Tinha planejado tudo. Quanto tempo ele pode pegar de prisão por isso? No total dos crimes, pode chegar a 12 anos. Mas provavelmente vai ser pena alternativa. Primeiro delito, se ele confessar e fizer acordo. Mas vai ter ficha criminal e vai ter que indenizar você pelos danos morais. Não quero o dinheiro dele, Dr. Henrique. Quero que ele aprenda. Ele vai aprender, Dona Helena, do jeito difícil. No sábado, uma semana depois do almoço fatídico, minha irmã Vera veio me visitar. Trouxe bolo de cenoura, meu favorito. Sentamos na varanda, tomando café, olhando o jardim. Helena, você está bem? De verdade? Pensei antes de responder. Estava bem? Não. Estava despedaçada, mas estava de pé, estava lutando, estava sobrevivendo. Estou, Vera. Estou triste, magoada, decepcionada, mas estou bem, porque eu fiz o que tinha que fazer. Você acha que ele vai pedir desculpas? Não sei, acho que não. Pessoas assim não reconhecem erros, sempre acham que o mundo é que está errado. E se ele pedir, aí a gente conversa. Mas confiança, Vera, confiança morreu. Ele pode pedir desculpas 1000 vezes, eu posso até perdoar um dia, mas nunca mais vou confiar nele. Nunca mais ele vai ter acesso a nada meu. E isso dói, porque ele é meu filho, meu único filho. Vera pegou minha mão. Você é a mulher mais forte que conheço, Helena. Não sou forte, Vera. Só sou teimosa demais para desistir. Rimos. Um riso triste, mas genuíno. Na segunda-feira seguinte, 2 semanas depois do almoço, recebi uma ligação do Dr. Henrique. Dona Helena, seu filho compareceu à delegacia. Confessou tudo. Disse que estava desesperado financeiramente, que achou que você não iria se importar já que tem tanto dinheiro, que Mariana pressionou ele, que ele não pensou direito. Está arrependido, segundo ele. O delegado ofereceu acordo. Ele devolve qualquer valor que tenha movimentado, paga a indenização de R$ 20.000 por danos morais, presta serviços comunitários por 6 meses e fica com registro criminal suspenso. Se aceitar e cumprir, não vai para a cadeia. Se não aceitar, vai a júri e pode pegar até 12 anos. E o que ele decidiu? Aceitou o acordo. Assinou hoje. Mas ele quer falar com a senhora. Pode? Meu coração apertou. Ainda não, Dr. Henrique. Ainda não estou pronta. Entendo. Vou comunicar isso a ele. Passaram-se 3 semanas. Era metade de novembro. Eu tinha voltado à minha rotina. Ia ao mercado, visitava amigas, fazia caminhadas no parque. Tentava não pensar no Ricardo. Tentava seguir em frente. Mas a dor estava lá, constante, como uma pedra no peito. Um sábado de manhã, tocou a campainha. Olhei pelo olho mágico. Era Ricardo, sozinho. Sem Mariana, sem as crianças. Ele estava com a aparência péssima. Barba por fazer, olheiras fundas, roupa amassada. Pensei em não abrir, mas alguma coisa me fez abrir. Oi, mãe. Ricardo. Silêncio constrangedor. Posso entrar? Só 5 minutos, por favor. Abri a porta. Ele entrou devagar, como quem tem medo de ser expulso. Fomos até a sala. Não ofereci café. Não ofereci nada. Sentamos em poltronas opostas como estranhos. Mãe, eu vim pedir desculpas. De verdade, eu errei. Errei feio. Fui egoísta, ingrato, criminoso. Não tenho desculpa. Estava desesperado, sem dinheiro. Mariana no meu ouvido dizendo que você era rica e não ajudava, que você ia morrer um dia e deixar tudo mesmo, que era melhor a gente administrar agora. Mas não justifica. Nada justifica o que fiz. E eu estou pagando o preço. Perdi minha mãe. Perdi minha reputação. Tenho registro criminal. Estou tendo que fazer trabalho comunitário limpando praças públicas todo fim de semana. Mariana está me tratando mal, dizendo que fui burro. Meus amigos me viraram as costas e eu mereço tudo isso, mas eu vim aqui para te dizer que sinto muito, muito mesmo, e que te amo, e que se um dia você conseguir me perdoar, nem que seja daqui a 10 anos, eu vou estar aqui, esperando. Ele chorou, chorou muito, e eu olhei para ele e senti nada, nem raiva, nem pena, nem amor, só um vazio, como se o Ricardo que eu conheci, meu bebezinho, meu menino, tivesse morrido, e esse homem na minha frente fosse um desconhecido. Ricardo, você sabe o que mais me machucou?
Não foi a procuração falsa. Não foi a tentativa de roubo. Foi você dizer que eu só precisava de uma cama de hospital para esperar. Esperar morrer, você quis dizer, como se eu fosse um traste inútil. Eu, que te dei a vida, que abri mão de tantas coisas por você, que trabalhei até os ossos para você ter tudo. Você me reduziu a uma velha esperando a morte. E isso, Ricardo, isso não tem perdão fácil. Ele abaixou a cabeça. Eu sei, mãe, eu sei. E vou carregar isso pelo resto da vida. E vai mesmo. Agora quero que você saia. Não estou pronta para te perdoar. Talvez um dia eu esteja. Talvez não. Mas agora, quero que vá embora. Ele se levantou, derrotado. Foi até a porta. Parou. Se virou. Mãe, só mais uma coisa. Consegui um emprego. Vendedor em uma loja de móveis. Ganho 4.000 por mês. É pouco, mas é honesto. Estou reconstruindo. E quando eu tiver condições, vou te devolver cada centavo que você gastou comigo ao longo da vida. Não porque você pediu, mas porque é o certo. Não quero seu dinheiro, Ricardo. Quero que você seja um homem de caráter, que crie seus filhos com honestidade, que nunca faça com eles o que fez comigo. Prometo, mãe, prometo. Ele saiu, fechei a porta, e pela segunda vez em 3 semanas, chorei. Mas dessa vez, as lágrimas eram diferentes. Eram lágrimas de libertação, de aceitação, de um luto necessário. Hoje, 3 meses depois daquele almoço de outubro, eu estou reconstruindo minha vida. Voltei a viajar. Fui para Gramado nas férias de verão. Fiquei hospedada em um hotel lindo. Comi chocolate até enjoar, visitei museus, fiz passeios. Voltei renovada. Abri uma conta no Instagram, a Avó Helena Vivendo, onde compartilho histórias de empoderamento de idosos. Tenho 120.000 seguidores. Muitas mulheres me mandam mensagens contando situações parecidas com a minha. Eu respondo todas, dou conselhos, indico advogados, virei uma espécie de ativista sem querer. Minha empresa, HRS Gestão Patrimonial, está indo bem. Aumentei os investimentos, diversifiquei. Minha renda passiva agora é de 35.000 por mês. Comprei mais um apartamento para alugar. Estou pensando em abrir uma 5ª loja de confecções, especializada em roupas para a terceira idade, com design moderno. Ricardo cumpre o acordo dele. Paga a indenização em parcelas mensais de R$1.000. Já pagou 6.000 dos 20.000. Ele não me procura mais. Manda mensagem no meu aniversário, no Natal. Mensagens curtas. Feliz aniversário, mãe. Te amo. Eu respondo com um obrigada. Só isso. Mariana se separou dele. Não aguentou a decadência financeira, segundo fofoca da minha irmã Vera. Pegou os 3 filhos e foi morar com a mãe dela. Ricardo está morando sozinho em um apartamento alugado de 40 metros quadrados. Vê os filhos em fins de semana alternados. Meus netos, coitados, estão no meio desse furacão. Tenho vontade de vê-los, mas não quero criar mais conflito. Mandei presentes de Natal para eles, com cartas dizendo que a vovó os ama, mas que às vezes a vida complica e as pessoas precisam de tempo. Não sei se Mariana entregou. Fiz novos amigos. Entrei em um grupo de dança de salão para a terceira idade. Todo sábado à tarde estou lá no salão, dançando forró, samba, tango. Conheci um senhor viúvo muito simpático, seu Alberto, 76 anos, ex-engenheiro. A gente conversa muito, dançamos juntos, já saímos para jantar 3 vezes. Não é romance ainda, mas é companhia. É alguém que me trata com respeito, admiração, carinho. Me faz lembrar que ainda estou viva, que ainda posso ser feliz. Minha saúde está ótima. Faço pilates 2 vezes por semana, natação 3 vezes, caminhada todo dia. Minha pressão está controlada, meu colesterol baixou. Meu médico diz que estou com saúde de uma pessoa de 50 anos. Pretendo viver até os 95, no mínimo, com qualidade de vida, independência, dignidade. E o mais importante, não me arrependo de nada do que fiz. Protegi meu patrimônio, denunciei um crime, me posicionei com firmeza. Algumas pessoas da família me julgaram, disseram que fui dura demais, que era meu filho, que família é família. Mas essas mesmas pessoas não estavam lá quando eu precisei construir tudo sozinha. Não estavam lá quando eu fui humilhada. Não estavam lá quando eu chorei de madrugada. Então a opinião delas não importa. O que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que amor de mãe não pode ser cego, que proteger os filhos não significa aceitar abusos deles, que família é importante, mas respeito é essencial, que idoso não é sinônimo de fraco ou manipulável, que a gente pode ter 70, 80, 90 anos e ainda assim ser forte, inteligente, capaz de lutar pelos nossos direitos. Aprendi que patrimônio não é só dinheiro, é dignidade, é a história de uma vida. São as marcas de batalhas vencidas. E ninguém
Nem mesmo seu próprio filho tem o direito de tirar isso de você. Se você está passando por algo parecido, se tem um parente tentando se aproveitar de você, se sente medo ou vergonha de denunciar, escuta o que vou te dizer. Você não está sozinha. Existem leis que te protegem. O Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, é claro: violência patrimonial contra idoso é crime. Você tem o direito de proteger o que é seu. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de viver com dignidade até o último dia da sua vida. Procure um advogado especializado em direito do idoso. Procure o Ministério Público. Procure a Defensoria Pública se não tiver dinheiro para advogado particular. Ligue para o Disque 100, a Central de Denúncia de Violência contra Idoso. Fale com sua família, com amigos confiáveis. Não fique em silêncio. O silêncio só protege o abusador. E lembra, ter 70, 80 anos não te faz incapaz, não te faz menos, não te faz merecedor de desrespeito. Você viveu, lutou, construiu, merece respeito, merece viver seus últimos anos em paz, segurança, com suas conquistas preservadas. Eu, Helena Rodrigues da Silva, 73 anos, empresária, mãe, avó, amiga, lutadora, estou aqui hoje, de cabeça erguida, coração cicatrizado mas funcionando, pronta para viver mais 30 anos, se Deus quiser. E ninguém, absolutamente ninguém, vai tirar isso de mim. Se essa história te tocou, se te inspirou, se te fez pensar em alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Compartilha com sua mãe, sua avó, sua tia, sua vizinha idosa. Compartilha em grupos de WhatsApp, em redes sociais, em todo lugar. Porque quanto mais a gente falar sobre isso, mais idosos vão se proteger, mais filhos vão pensar 2 vezes antes de abusar, mais famílias vão entender que respeito não tem idade para acabar. E se você é um filho, uma filha, que está pensando em fazer algo parecido com o que meu filho fez, para por um segundo e pensa: vale a pena? Vale a pena trocar o amor da pessoa que te deu a vida por dinheiro? Vale a pena carregar a culpa, a vergonha, o arrependimento para o resto da vida? Seus pais não vão viver para sempre. Um dia eles vão partir, e aí você vai ter que viver com o peso das suas escolhas. Escolhe bem. Eu escolhi me proteger. Escolhi minha dignidade. Escolhi minha paz. E hoje, olhando para trás, mesmo com toda a dor, eu sei que fiz certo e dormi tranquila, com a consciência limpa, sabendo que ninguém está se aproveitando de mim. E isso não tem preço. Viva sua vida com dignidade. Proteja o que é seu. Respeite os mais velhos. E lembre-se sempre, a velhice vai chegar para todo mundo. Trata os idosos hoje da forma que você gostaria de ser tratado amanhã. Um beijo no coração de cada um que leu até aqui. Vocês são especiais. E nunca esqueçam, respeito não envelhece. Dignidade não tem data de validade. E a gente nunca é velho demais para lutar pelo que é certo. Helena Rodrigues da Silva, vivendo, lutando, vencendo. Sempre.